Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe, te sustente, continue abençoando a sua vida. Hoje, seguindo algumas coisas que nós já temos dito em vídeos anteriores, nós vamos ver mais um pouco sobre uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é a salvação pela graça. E por que isso? Porque esta é uma doutrina muito mal compreendida e por séculos mal ensinada. E desde os dias de Jesus e até mesmo antes dos dias de Jesus, nós vemos a palavra de Deus nos mostrando que a única situação que nos leva à salvação é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para alguns textos, nós vemos esta realidade bastante evidente. E é preciso nos lembrarmos disso o tempo todo, porque os ensinos que distorcem o princípio desta doutrina, eles são abundantes e têm sido ensinados o tempo todo e de forma muito intensa e muito direta. Por isso, um desses textos que nos mostram essa realidade de forma muito clara, e é um texto que eu gosto muito, porque é um texto que nos ajuda a entender muitas coisas acerca desta realidade, da nossa salvação e de como nós somos salvos, é o texto que está registrado pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, a partir do verso de número 39. É um texto que registra o momento da crucificação de Jesus, junto com outros malfeitores, ou com dois malfeitores que ao lado de Cristo foram crucificados também. E este texto nos mostra a realidade desta cena e do diálogo que acontece ali entre Jesus e um desses malfeitores que demonstrou arrependimento. O texto nos diz assim, Lucas, capítulo 23, do verso 39 até o verso 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, respondendo-lhe, porém, o outro respondeu dizendo: Não ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta é uma cena conhecida, este diálogo é conhecido, quando nós vemos um dos malfeitores fazendo coro com aqueles que estavam acompanhando o sacrifício de Jesus e zombando, escarnecendo de Jesus, dizia: Você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso? Então, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e tira-nos daqui também. Mas o texto nos mostra que o outro malfeitor que estava ali, numa demonstração sincera de arrependimento e de reconhecimento da sua condição, ele trata da situação de uma forma diferente. Ele repreende aquele que estava zombando de Cristo e ele se coloca na condição de alguém que de fato merecia a cruz. E ele diz para o seu companheiro de malfeitos: Este homem nada fez para ser condenado à cruz. Nós, porém, não fizemos outra coisa a não ser caminhar na direção da cruz. A nossa vida foi uma vida de crimes, uma vida de malfeitos. E por isso nós estamos aqui. Estamos aqui com justiça. Este senso brota no coração daquele homem porque o arrependimento lhe vem ao coração. A necessidade de se arrepender, de reconhecer quem ele era, de perceber qual era a sua condição e de perceber e reconhecer quem estava junto com ele ali. Aquele homem
que estava sendo crucificado de forma justa, reconhece que do seu lado, de fato, está Jesus, o Filho de Deus, que pode perdoar pecados. E é interessante que, se nós voltarmos um pouco para os versos anteriores, quando Jesus está sendo crucificado, o texto nos diz que Jesus faz uma oração. Lá no verso 34 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas, essa oração é registrada. O texto nos diz assim: Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí o texto continua dizendo que, repartindo as vestes de Jesus, lançaram sorte sobre ela. O povo estava ali e tudo ou a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. O povo zombava de Cristo, as autoridades zombavam de Cristo, os soldados zombavam de Cristo, o crucificado ao lado de Cristo zombava de Cristo. E todos eles, em coro, negavam o fato de que Cristo era o rei dos judeus, que Cristo era o Filho de Deus, o Verbo encarnado de Deus, segundo as palavras do evangelista João. Mas aquele outro crucificado, que por muitos ao longo da história é chamado de bom ladrão, ele reconhece a sua condição de miserabilidade, a sua necessidade de arrependimento, e ele reconhece a Jesus como sendo de fato o rei que estava sendo crucificado do seu lado. E Jesus, olhando para aquele homem, afirma com todas as palavras, de forma muito direta, de que aquele homem estava salvo e que naquele mesmo dia estaria com Cristo no paraíso. Quando nós olhamos para este cenário, nós não temos como perceber ou pensar naquilo que se ensina a respeito da salvação, depositando sobre o homem qualquer ato que possa ser contado em seu favor. O que esse homem fez para ser salvo? Como eu disse no último vídeo, a única coisa que esse homem fez para ser salvo era estar condenado. Mas não havia nele nenhum ato que pudesse ser considerado em seu favor, e ele diz isso quando ele reconhece que estava sendo crucificado com justiça. Ele reconhece que a sua pena não era injusta. Ele reconhece que não havia para ele outro caminho ou outro fim possível senão a cruz, em função da vida que levara até ali. No entanto, esse homem se arrepende dos seus atos. E mesmo sem tempo para fazer tudo aquilo que muitos pregadores têm ensinado como situações que se exigem para nós sermos salvos, aquele homem foi salvo. Ele não foi batizado nem por aspersão e nem por imersão. Esse homem não levou os seus dízimos ou as suas ofertas à igreja. Este homem não ceou, ele não participou da mesa do Senhor. Este homem não deu esmolas. A única coisa que este homem fez foi se arrepender, porque foi levado pela ação graciosa do Espírito de Deus a reconhecer a sua necessidade de arrependimento. A única coisa que ele fez foi olhar para Cristo e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. A única coisa que nós podemos fazer para sermos salvos é olhar para Cristo e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 2, verso 8, versículo muito conhecido, vai nos dizer que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Não vem das nossas obras para que nós não tenhamos no que nos gloriar.
se nós temos que nos gloriar em alguma coisa, que seja na cruz de Cristo. Nós precisamos de entender esta realidade e perceber que se nós somos salvos pela graça. Se nós somos salvos por misericórdia. Não porque nós sejamos merecedores da salvação, da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Ele tem misericórdia de nós, porque Ele quer ter misericórdia de nós. Ele nos salva, porque Ele quer nos salvar. E a única coisa que nós podemos fazer diante da nossa realidade de pecado e de condenação por causa do pecado é exatamente aquilo que aquele malfeitor fez na cruz. Olhar para Cristo, dizer, eu sou um pecador, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Entregue a sua vida para Cristo. Peça que Ele tenha misericórdia de você. Reconheça que você é um pecador e que não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer para ser salvo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus nos ajude a compreender esta realidade e a perceber que tantos fardos que muitas vezes têm sido atados sobre os cristãos são fardos que, na verdade, não nos levam a uma realidade de nos encontrarmos ou de sermos encontrados por Cristo. Nós somos encontrados por Cristo porque Ele vem ao nosso encontro. E nós precisamos entender que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Que Deus te abençoe e que essa seja uma realidade na sua vida. Busque entender a sua situação e reconhecer que você é um pecador carente da graça e da misericórdia de Deus e que precisa de arrependimento. E busque a Jesus. Peça que Ele tenha misericórdia de você. E assim, Ele pode transformar a sua realidade. E, quem sabe, você tenha a mesma esperança que aquele malfeitor na cruz pôde desfrutar de estar com Cristo no paraíso quando for chamado pelo Senhor. Deus te abençoe e continue sustentando a sua vida.